UAB, Universidade Federal da Bahia. Licenciatura em Matemática à Distância. Disciplina Matemática do Ensino Médio 2. Aluna Luciana Fernandes de Souza. Assunto: funções trigonométricas. Circunferência trigonométrica. A definição das funções trigonométricas pode ser generalizada através do círculo trigonométrico ou círculo trigonométrico, que é um círculo de raio unitário, centrado na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. Nos círculos existem arcos que realizam mais de uma volta, e estes arcos são representados no plano cartesiano através das funções trigonométricas como a função seno, a função cosseno e a função tangente. Aqui temos uma circunferência de raio 1. Como ela está centralizada nos eixos, vamos falar de coordenadas. Temos a coordenada A menos A, B e menos B. Lembrando que uma volta completa no círculo forma 360 graus. Então, a gente começa se orientando aqui, neste eixo, e vai no sentido anti-horário, de forma que quando chegarmos aqui em 90 graus, mais 90 graus, 180, mais 90 graus, 270 graus, e uma volta completa aqui, 360 graus. Ou seja, este ponto coincide com o zero aqui da origem e com os 360 graus aqui. A função seno. A função seno é definida como relação de f em r para r, que associa a cada valor real x um valor real y, igual a seno de x correspondente à coordenada yc do ponto C, extremidade dos arcos côngruos AX na circunferência trigonométrica, de tal modo que YC igual a seno de x mais 2kπ, em que x pertence a R com K pertence a Z. Temos aqui um ângulo alfa. E vamos representar o seno. Vamos primeiro representar o seno. Está projetado até o eixo de origem, neste ponto aqui. O tamanho deste segmento a gente chama de seno de alfa. Seno de alfa. Então, o seno de alfa, do ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, que está aqui, é o tamanho deste segmento.
A função seno. O valor 2π é chamado período da função seno, pois a cada intervalo correspondente a 2π percorrido no domínio, os valores de f de x percorrem novamente o intervalo de -1 a 1, como na primeira volta da circunferência, e assim sucessivamente, tanto no sentido anti-horário da circunferência trigonométrica, como no sentido horário. Veja que fx é igual a fx mais 2π, que é igual a fx mais 4π, que é igual a f de x mais 6π, e assim por diante, pois cada 2π corresponde a uma volta completa. O intervalo de variação da imagem de y igual a seno de x é y pertence a -1 e 1. E amplitude é igual a 1, o que representa o quanto os valores de seno de x variam acima e abaixo de zero. Elementos básicos dos gráficos da função trigonométricas. Amplitude. Deixa eu ligar aqui o laser. A amplitude é a metade, que corresponde a isso aqui, a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Entre um ponto mínimo e um ponto máximo. O período, que está indicado por essa chave aqui, indica a distância entre dois pontos máximos ou o intervalo de representação da função. A função seno. Temos aqui um gráfico de fx igual a seno de x. Para valores do domínio 0 e 2π, primeira volta positiva no centro, a função seno de x assume todos os valores reais no intervalo -1 e 1. Esse comportamento se repete nos intervalos com extremidades cujos valores são múltiplos inteiros de 2π. Exemplo: em -2π e 4π existem 6 valores de x cuja imagem vale -0,5, indicado no gráfico por setas vermelhas. A função cosseno. A função cosseno é definida como a relação f em r, tal que r associa a cada valor real x um valor real y, correspondente à abscissa xc, do ponto C, extremidade dos arcos côngruos a x, na circunferência trigonométrica, de tal modo que xc é igual a cosseno x mais 2kπ, em que x pertence a R com K
pertence a Z. Temos aqui o cosseno de alfa, que está alfa, o cosseno, esse segmento verde, o cosseno de alfa é de onde coincidiu o ponto no círculo que vai para o eixo horizontal até o tamanho deste segmento. O tamanho deste segmento verde aqui é o cosseno de alfa. A função cosseno. Temos aqui, observe o gráfico da função y menos cosseno de x para x pertence a R. 1. As curvas das funções seno e cosseno têm o mesmo formato, embora defasadas, deslocadas em π/2 unidades, uma em relação à outra. 2. Ambas têm amplitude igual a 1, com a imagem variando no intervalo fechado -1 e 1. 3. Ambas têm período igual a 2π. Temos aqui um arco trigonométrico do seno, para representar o seno e o cosseno. Temos aqui o ângulo alfa no triângulo retângulo. Para indicarmos, nós vamos indicarmos aqui a altura desse triângulo formado aqui. Do lado oposto aqui está o cosseno, está o seno, desculpa, o seno, que é esse segmento aqui, do ponto 0 até a letra N, é o seno. O cosseno é dessa distância, do ponto N até o ponto P. Do lado oposto está o cosseno, que é representado aqui, da origem até a letra M. Então, temos aqui o seno de alfa e temos aqui o cosseno de alfa. Cosseno. Cosseno marcado aqui no eixo X, que aqui está uma linha marrom, aqui o eixo X, que varia de -1 até 1 para -1 menor ou igual a cosseno que é menor ou igual a +1. Sinal do cosseno. Aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ou seja, aqui nós temos no primeiro quadrante e o quarto quadrante positivo no cosseno. A função tangente.
A função tangente é definida como a relação de f de r, tal que r associa a cada valor real x um valor real t, que corresponde à ordenada do ponto T, obtido a partir do arco x, que pertence à circunferência trigonométrica, de tal modo que T é igual ao segmento AT, que é igual à tangente de x. A tangente vamos basear nesta reta, que está tangente à circunferência, que tem para o ângulo alfa esta projeção aqui, esta projeção verde aqui, a escura aqui, que eu estou passando o laser. O tamanho deste segmento será a tangente deste ângulo alfa. Aqui está aqui o ângulo alfa. A função tangente. Gráfico da função fx igual tangente x. Nesse gráfico, merecem destaque os pontos em que a curva não é contínua, pois para os valores de x igual a π sobre 2 mais kπ com k inteiro, a função não está definida. Comentários gerais. Vamos, a partir da função seno, introduzir parâmetros um de cada vez, observando as consequências geométricas sobre o gráfico. A função geral tem o formato y igual a A de seno, bx mais c mais d. Gráficos de y igual a seno de x e y igual a 2, vezes seno de x, que é igual a 2, b igual a c, c igual a d e d igual a 0. O coeficiente a influi na amplitude da função. Mais comentários. Gráficos de y igual a seno de x e y, que é igual a seno de 2x. A igual a c, c igual a d, d igual a 0, com b igual a 2. O coeficiente b altera o período da função. Mais outro gráfico. Gráfico de y igual a seno de x e y, que é igual a seno de x mais 1, com a igual a b, b igual a d e d igual a 0, com c igual a 1. Observamos que o parâmetro denotado pela letra C provoca uma translação horizontal no gráfico da função. E para finalizarmos, nós temos o último gráfico de y igual a seno de x e y igual a seno de x mais 1, com a igual a b, igual a c, igual a 0, com d igual a 1. Nesse caso, o parâmetro d desloca o gráfico verticalmente. E assim termina a nossa aula sobre funções trigonométricas.